nos colocamos diante do Senhor em oração para te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, nessa quarta-feira, que é o dia em que nós nos reuníamos no templo, mas no momento estamos impossibilitados disso. Mas eu quero pedir, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja aqui neste momento, que esse momento seja um momento de culto, de louvor e de adoração. Que a Tua palavra, que é Tua, foi dada a nós, ela encontre morada em nossos corações. Nós te louvamos e te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Os irmãos estão chegando, vão entrando aí, tá bom? Então quem está entrando agora, faz aí o seu compartilhar, cria sala de vídeo. Eu insisto na criação de sala de vídeo porque a gente alcança muito mais pessoas, porque quando você cria uma sala de vídeo, seus contatos vão ver o que você está vendo. E aí é bem bacana também. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um pouquinho. Ok, vamos lá então conversar um pouco aqui a respeito da palavra de Deus. Lembrando que a gente está numa sequência de estudo, né? E sequência de temas dentro dessas cartas que o apóstolo João, o apóstolo amado, o apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, escreveu essas 3 epístolas, escreveu também o livro de Apocalipse, né? E é interessante a gente pensar aqui que o ponto central desse bloco que a gente acabou de ler, desse trecho, é o versículo 9. O versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. O que vem a ser a doutrina? A doutrina é o Evangelho, é o ensino de Jesus, né? Mas se a gente for pensar bem, essa doutrina, o Evangelho é o próprio Jesus. Porque quem nega Jesus está negando o seu Evangelho, está negando o seu ensino, está negando a sua palavra, né? Então quem nega, e João aqui é bem explícito, quem nega, e eu vou explicar o porquê que ele falou isso, quem nega que Jesus é Deus e também nega a sua natureza humana, está ultrapassando os limites do Evangelho, está negando o Evangelho. Então, quando falamos do Evangelho de Jesus, nós estamos falando do próprio Jesus Cristo. Porque o Evangelho é Cristo. E Cristo é o próprio Evangelho. Lembra-se quando os anjos apareceram para os pastores do nascimento de Jesus? Qual foi a palavra que eles deram? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles falaram assim: nós temos boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Jesus nasceu. Então, o evangelho é Jesus. Quando eu nego Jesus, eu nego o evangelho. E quando eu nego o evangelho, estou negando a Jesus também. Então, quando falamos do Senhor Jesus, nós estamos falando da verdadeira doutrina. Doutrina é isso. Doutrina é o ensino. Doutrina é o próprio Jesus Cristo. Então não podemos negar, é isso que João está trabalhando aqui no texto. Então João trabalha algumas verdades essenciais para nos mostrar que Jesus é o verdadeiro ensino. Que Jesus é a verdadeira doutrina. E Jesus é o verdadeiro ensino diante do qual os impostores são revelados. Versículo 7.
porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, assim é o anticristo. O que o João está dizendo aqui com esse texto? Ele está nos mostrando que a forma que o diabo tem para enganar as pessoas é tentar imitar a Cristo. E é impressionante ao longo da história como o diabo tenta fazer isso. Levantando na história falsos cristos, pessoas que se levantaram na história depois de Jesus morreu, dizendo que era, como diz um brasileiro aí, que tem um codinome de Henrique Cristo, né? Que ele diz que é a reencarnação de Jesus. Primeiro, a reencarnação, a doutrina condenada pela Bíblia, que não existe na Bíblia. Segundo, Jesus nunca falou que viria dessa forma. Então, ele falou que surgiriam falsos cristos. E aqui está dizendo, né, que falsos cristos surgiriam, mas além dos falsos cristos, também surgiriam pessoas que tentariam pregar um falso evangelho. Se o diabo tenta imitar a Cristo, o diabo tem os seus agentes malignos que vão tentar agir na forma semelhante aos filhos de Deus. Jesus veio da parte do Pai e enviou os seus discípulos ao mundo, os seus apóstolos, os seus discípulos, para pregar o verdadeiro evangelho. E assim como os apóstolos, os discípulos, saíram pelo mundo mandados por Jesus para anunciarem a verdade, Satanás também manda os seus agentes do mal para fazer o quê? Para espalhar a mentira que é própria do diabo. Então são agentes satânicos que João chama aqui de enganadores. Isso aqui é muito forte. Eram pessoas que estavam indo nas cidades e dizendo-se pregadores, dizendo-se anunciadores do evangelho, mas se quando entravam nas casas pedindo acolhida, ensinavam para aquelas pessoas que Jesus ele não veio em carne, que Jesus não era Deus e homem ao mesmo tempo. Irmão, vou só colocar aqui o cabinho, senão vai acabar isso. Então, era isso que estava acontecendo, né? A palavra grega que João usa para enganadores é uma palavra grega que indica não somente alguém que ensina coisas erradas, mas que com seus ensinos errados levam a pessoas a agirem de forma errada. Na década de 70, vou pegar um caso, né, eu não quero causar polêmica na atualidade, mas todo ensino precisa ser conformado e comparado com a Bíblia Sagrada. Aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui, vocês têm que comparar o que eu estou ensinando com a Bíblia. Porque se não está na Bíblia, não pode ser aceito como ensino de Deus. E aí na década de 70, surgiu um personagem que ficou famoso no mundo inteiro porque provocou uma tragédia. É só você ver um documentário no YouTube chamado John Stone, né? Jim Jones, um pregador eloquente, cheio de aura, né? Uma pessoa que chama atenção, prometendo um paraíso, prometendo um monte de coisa que não está na Bíblia, que leva um grupo para uma certa região, compra uma fazenda e esse grupo vai morar lá, como se lá fosse a terra prometida, e como resultado disso, mais de 900 pessoas cometeram suicídio coletivo. Esse é um caso que ficou famoso no mundo inteiro, se eu não me engano foi em 76, 77. Quer dizer, ele surge pregando o evangelho.
Ele surge pregando a mensagem que parecia a mensagem de Jesus. É isso que João está combatendo aqui. Então nós não podemos nos iludir. Qualquer ensinamento errado vai conduzir as pessoas a ações erradas, a ações pecaminosas. Então, eu não posso ir além daquilo que está escrito, dizendo, Deus me revelou, Deus me mostrou, porque é uma linguagem que mexe com as pessoas. Deus me mostrou tal coisa, Deus me mostrou isso, e de repente aquilo que supostamente Deus havia mostrado está em contradição com aquilo que está ensinado na Bíblia. Com aquilo que está escrito, deixado para nós. Qual era o ensinamento errado que esses enganadores estavam tentando disseminar na época de João? Eles não confessavam que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus tinha encarnado. O verbo se tornou carne, se tornou gente. Eles não acreditavam. Para eles, olha que ensino complicado. Para eles, Jesus não tinha vindo em carne. Eles negavam abertamente as duas naturezas de Jesus, divinas e humanas. Olha o que eles ensinavam. Eles ensinavam que Jesus de Nazaré existiu, mas que no momento do seu batismo, o Cristo, o Messias, entrou no corpo de Jesus. Jesus era um homem comum, e no dia do batismo dele, o Cristo entrou em Jesus, e na morte de Jesus, o Cristo deixou o corpo. Isso não tem base bíblica nenhuma, não está na Bíblia. A Bíblia é enfática em dizer que Jesus era Deus e Jesus era um homem ao mesmo tempo. É chamado dos mistérios de Deus. Então eles estavam indo nas casas para negar a existência do Jesus Salvador e Senhor. E negar as duas naturezas de Jesus é chamar Deus de mentiroso, é duvidar da salvação e pôr em descrédito toda a obra de salvação. Então, o Evangelho de Jesus revela os falsos ensinadores, os enganadores. Quantas pessoas que a gente conhece ao longo da história cristã, na história das igrejas que entram, faz aquele movimento, chama atenção, arrebata um monte de gente e de repente a máscara cai, porque aquele ensino que traziam estava totalmente distorcido do Evangelho que Jesus havia anunciado e nos deixou. Então, o Evangelho de Jesus revela, gente, todo o ensino que você recebe. E agora a gente está vivendo um tempo muito difícil, onde nós não podemos estar na igreja, por enquanto, cultuando, aprendendo. Então a gente está aí hoje na internet, com as lives. Por isso que eu resolvi fazer live todo dia, porque não é fácil. Mas por quê? Porque você abre as redes sociais, abre Facebook, abre YouTube, e é uma enxurrada de gente, agora virou moda, todo mundo está fazendo live, tá isso, tá aquilo, e muitas vezes a gente se empolga porque está sendo falado o nome de Deus. Opa, se o nome de Deus é citado, eu vou lá. E de repente começa a ensinar coisas que não estão na Bíblia. Começam a negar verdades centrais da Bíblia Sagrada. Então é preciso estar atento para isso. Essa é a primeira lição. Que Jesus, sendo o Evangelho, ele revela os falsos ensinadores. Mas tem uma segunda lição que Jesus é o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, na qual somente os verdadeiros cristãos permanecem. Versículo 8.
Eu estou falando e vou citar na Bíblia. Versículo 8 e 9, João diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Parece que esse versículo 8 traz um pouco de dificuldade para a gente, porque João está dizendo, toma cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês receberam. Mas João aqui não está falando da perca da salvação. Aqui, João, o assunto não é a salvação. Porque salvação não se perde. Não existe perda de salvação para quem é de fato um cristão em Cristo. Porque a salvação não é obra do ser humano. A salvação é obra de Deus. Jesus falou, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lanço fora. Então o que João está tratando aqui? Quando João disse assim, toma cuidado para vocês não perderem aquilo que temos realizado com esforço, João está falando de todo o discipulado que João fizera com eles, todo o ensino que João tinha dado para eles. O que João está dizendo? Toma cuidado, gente, porque está chegando gente ensinando coisa errada e vocês não podem perder aquilo que vocês já aprenderam. No versículo 4, João falou daqueles que ele encontrou andando na verdade, por isso ele estava alegre. E com certeza João está falando deles novamente, e assim alimentando a esperança de que aqueles irmãos que estavam firmes na verdade, continuem firmes na verdade e não sigam enganadores. Porque João fala aqui do completo galardão. O que é esse completo galardão que nós vamos receber? Não é só aquilo que a gente vai receber no céu, mas aquilo também que a gente recebe aqui. Quando eu sigo o verdadeiro evangelho de Jesus, porque Jesus é o evangelho, vou receber lá no céu a promessa, mas recebo aqui também o quê? Alegria, paz, plena satisfação em Deus. Então aqui, enquanto eu não chego lá no céu, aqui, a despeito de lutas e dificuldades, eu vou sim viver uma vida de alegria, de paz e de plena satisfação. E é muito triste, gente, a gente vê cristãos que, embora estejam caminhando para o céu, eu não questiono a salvação, mas tem muito cristão que é salvo, mas que perdeu o brilho na vida, perdeu o brilho no olhar, perdeu o ânimo, a alegria na caminhada da fé. Parece que a fé se torna pesada, parece que o exercício da fé não passa apenas de uma obrigação. Não perderam a salvação, mas perderam a alegria da salvação. Lembra quando Davi pecou com Batseba? Aí Davi escreve o Salmo 51 e o Salmo 32, e no Salmo 51, Davi fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Davi tinha perdido a alegria. Quanta gente assim, talvez você que está me ouvindo, vivendo a vida cristã xoxa, pequena, pequenada, desanimada. É isso que João está combatendo aqui. Não perca isso. Não perca esse brilho que Deus colocou no seu rosto, no seu olhar. E uma maneira de perder isso é quando a gente se afasta do ensino da palavra de Deus. Quando a gente se afasta. Então João está trabalhando aqui essa questão. Então fique atento para que a sua vida não ultrapasse a doutrina de Jesus. Porque quem ultrapassa, ou seja, quem abandona, e aí é um perigo, porque o desânimo pode levar ao abandono, e às vezes o abandono da fé
é um indicador que a pessoa talvez nunca teve essa fé. Então, se você está me ouvindo agora, reanima o teu coração. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é momento de despertarmos o coração. Ai, pastor, mas eu não estou indo, não tem como ir na igreja. Quem disse que a fé é restrita ao templo? Eu escrevi hoje num comentáriozinho, num cartazinho que eu postei, que a fé, ela é além do templo. É claro, gente, que a gente está com muita saudade de reunir, de congregar, de cantar, de estar junto, de ouvir. E a gente não vê a hora disso tudo passar. Mas a fé, ela é ultra templo, ela vai além do templo. Então eu não posso restringir a minha fé ao ambiente de culto, por melhor que o culto seja. E é importante para a nossa vida. Então eu preciso animar meu coração. Permanecendo em Jesus, permanecendo na sua palavra, mesmo quando a palavra confronta a gente. Mesmo quando a palavra põe o dedo na ferida, mesmo quando a palavra ela nos mostra como se fosse um espelho, mas um espelho bem limpo e nos mostra os defeitos que a gente tem, onde a gente tem que melhorar. Mesmo assim, eu preciso voltar meu coração para a palavra de Deus. Então permaneça, meu irmão, permaneça no Evangelho, permaneça em Cristo. Porque o que nos falta em nossos dias são atrativos, mas que vão além daquilo que Jesus está ensinando e muitas vezes enche os nossos olhos. Terceira lição. Jesus é o ensino, o evangelho verdadeiro, pelo qual eu e você, crentes cristãos verdadeiros, devem lutar, gente. João diz assim no versículo 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, Jesus, o ensino de Jesus, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. E agora, pastor? Como é que eu vou obedecer essa ordem? Porque hoje a gente tem que ter tolerância religiosa, e tem muita gente que toma esse versículo como arbitrário, impraticável. Mas e aí, o que João está querendo dizer aqui? Porque se eu acho esse ensino arbitrário, eu estou negando a palavra de Deus. Então parece que a gente tem um impasse aqui. Os tolerantes olham para esse texto e colocam as pessoas acima da palavra de Deus. E os intolerantes radicais, os separatistas, o usam para se afastar de quase todo mundo. São os dois extremos e os dois extremos estão errados. É importante entendermos aqui que João não está falando de um parente, de um amigo que professa outra religião. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho parentes, amigos que professam outras religiões, e eu tenho o maior respeito, recebo na minha casa. Não há problema. Não é isso que João está dizendo. João está aqui falando daqueles falsos mestres que saíram do meio do povo de Deus e estavam percorrendo a região, visitando igrejas cristãs, a fim de ensinarem uma doutrina que ultrapassava os limites da doutrina do Evangelho de Jesus, ensinando o Evangelho errado. E qual é o tratamento que João traz para as pessoas? Ele fala que essas pessoas são enganadores, anticristos. Vamos trazer para os dias de hoje. É como se alguém entrasse na nossa igreja e se levantasse, pedisse oportunidade para pregar, para falar, e a gente cede a oportunidade, e de repente a pessoa começa a falar, trazer um ensino que é contra a palavra de Deus. E aí? O que é que a gente tem que fazer? Segundo a palavra de Deus, como é que deve ser a nossa reação? A nossa reação para esse tipo de situação
é uma reação de intolerância. Me entenda a palavra intolerância, gente. A intolerância aqui de não tolerar. Não é de maltratar, desrespeitar, não é isso. Porque João é bem enfático aqui. Não recebe nem lhes dê boas-vindas. Então ele tem que tomar muito cuidado com essa questão, com essa conversinha aí de tolerância. É claro que devemos ser tolerantes, sim. Mas devemos saber até que ponto deve ir essa tolerância e o que iremos tolerar. Digo, repito, não podemos ser desrespeitosos nunca. Mas aqui João está dizendo àqueles que vêm até nós e entram no nosso ambiente e querem ensinar coisa errada. Não podemos aceitar. Não faz parte do Evangelho de Jesus. É isso que João está dizendo. Não é rejeitar a visita de alguém, de sentar com alguém, conversar, mesmo que alguém tenha uma linha de pensamento diferente, não há problema. João está trabalhando os falsos ensinadores, que esses não deveriam ser recebidos pelas pessoas. Lembra-se que eu falei ontem que as pessoas, que os cristãos daquela época abriam suas casas para hospedar esses pregadores. E esses pregadores estavam tentando influenciar esses irmãos. João fala, não receba essas pessoas na sua casa, porque elas querem ensinar para vocês e ensinam errado. Porque é o ensino que conduz a uma ação errada. Então, o que João está trabalhando aqui, gente? A defesa do Evangelho. O Evangelho está acima das nossas percepções. O Evangelho está acima da vontade humana. O Evangelho é a palavra de Deus, deixada por Deus para nós em Cristo Jesus, para nos guiar para a vida eterna, porque é na palavra de Deus que a gente conhece a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que Deus quer que a gente faça? Primeiro, se aprofunde no ensino de Jesus. Se aprofundar, conhecer a palavra de Deus, doutrinas básicas, fundamentais. Eu preciso conhecer. Sabe por quê? Porque por descuido, por relaxo, por indiferença com a palavra de Deus, muitos que um dia estiveram no meio do povo de Deus, hoje estão nas garras de ensinos errados. Então se aprofunde. Tenha desejo, tenha vontade pela palavra de Deus. Segundo, não tolere ensinamentos que vão além das Escrituras. Ah, porque eu tive uma revelação, um anjo apareceu para mim, que está todo mundo errado, que o Evangelho que está escrito, que essa Bíblia aí está errada, apareceu um anjo para mim. Ok. O apóstolo Paulo já sabia disso. Aí ele escreve em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, que se até mesmo um anjo descer do céu e vos ensinar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Já previa isto, já sabia que isso ia acontecer, e aconteceu na história, que tem religiões fundadas por situações assim, com supostos aparecimentos de anjo, que de anjo não tem nada. Então, não tolere, alicerce a sua vida, fundamente a sua vida, não é em achismo. Alicerce a sua vida no Evangelho de Jesus. Beba dessa fonte. Enche o seu coração com os tesouros do Evangelho de Jesus, porque não é apenas uma mensagem, é o próprio Jesus que você está enchendo o seu coração. Se aprofunde no ensino da palavra. Terceiro, lute pela defesa do Evangelho de Jesus. É claro que Jesus não precisa de defensor. É claro, não, mas defenda os valores da palavra de Deus. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão tentando distorcer os valores da palavra de Deus. Casamento é barca furada, eles dizem. Virgindade, isso não existe mais. Né? Relacionamento heterossexual, isso é coisa do passado. Querendo distorcer. E a igreja muitas vezes fica calada. Nós não podemos nos calar. Temos que defender os valores da palavra de Deus.
Então o que o João está dizendo aqui para a gente? Você vê que João muda um pouco o seu discurso, né? Na primeira carta, João amoroso, aí ele escreve de novo, faz um resumo e traz de novo, mas começa agora a se preocupar. Porque ensinamentos errados levam a um Jesus falso, e um Jesus falso conduz a pessoa ao inferno. O evangelho verdadeiro nos conduz a Cristo e Jesus nos conduz ao céu para Deus. Evangelho de Jesus Cristo. Palavra de Deus para nossas vidas. Então esse é o desafio que nós temos. Em pautar primeiro a nossa vida, segundo a palavra de Deus, né? Viver essa palavra, amar essa palavra, ler essa palavra, compreender essa palavra, crer nessa palavra, viver essa palavra. É isso que precisamos, né? Então eu vou aqui escrever a frase do dia. Espera aí. Frase do dia. Pronto. Coloquei aí, ó. Acabei de colocar. Jesus é o evangelho que sempre seguirei. Essa é a frase que você vai colocar no seu Facebook hoje. Jesus é o evangelho que sempre seguirei. E nada mais do que isso. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe no dia de hoje. Talvez você pensou, né? Você, queria que o pastor falasse outra coisa hoje, mas eu estou falando daquilo que Deus colocou no coração e o que está escrito na sua palavra, que temos que tomar cuidado. João usa a palavra, cautelai-vos, fiquem atentos, fiquem, né, vigilantes com os falsos ensinadores. Compare tudo aquilo que eu estou falando com vocês aqui com a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que é falado, por mais que impressione, a Bíblia fala que o diabo se transveste de anjo de luz para tentar enganar até os próprios escolhidos. Moisés foi lá com ordem de Deus para libertar o povo de Israel. Na primeira conversa, Moisés, os magos de Faraó transformam, Moisés transforma sua vara numa cobra. Os magos de Faraó também transformaram numa cobra. Aí a cobra que Moisés havia transformado foi lá e engoliu as cobras dos magos. Mas uma coisa interessante, os magos fizeram aquela coisa. Então a gente fica às vezes muito impressionado, né? Milagres, coisa que chama atenção. Veja tudo isso à luz da palavra de Deus. Amém, gente? À luz da palavra de Deus. Coloque essa frase lá no seu Facebook e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um momento aqui com Deus. Tá bom, gente? Fiquem na paz de Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos por esse tempo precioso da tua palavra. Enche o nosso coração do Senhor, para que possamos vivê-la, viver Jesus no dia a dia. Abençoe o teu povo e abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã, se Deus quiser, a gente encerra a segunda epístola de João, mas sexta-feira temos a nossa live de louvor e adoração. Fiquem todos com Deus e até a próxima, permitindo o Senhor.